Shalom, pessoal. Shalom Adonai a todos. A graça e a paz do Messias, Yeshua HaMashiach. Amém. Pessoal, graças ao Eterno, como prometido, finalmente, depois de 3 meses praticamente, trabalhando todo o decálogo, mandamento por mandamento, trazendo explicações, elucidações, reflexões, reinterpretando, interpretando novamente, falamos de todos os 10 mandamentos. E hoje, como prometido, a gente saltou o 9º e foi para o 10º, né? Que foi a cobiça. E finalmente agora então, o tão esperado e tão complexo assunto do falso testemunho e da má língua. Uma coisa quer dizer a outra. Má língua, né? Perversa, boca falsa, falsa informação, mentira, tá tudo imbuído aí em Êxodo capítulo 20, verso 16, que diz o quê? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ok? O mandamento é explícito e direto. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Moré, esse mandamento ele é mais importante do que os outros? Não. Todos eles são importantes. Tá certo? O primeiro e o segundo é de extrema e soberana importância. Porém, quando você diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo, você de repente está lidando com o mandamento mais difícil, porque nós somos seres pensantes e o homem é, segundo a biologia, um animal racional, né? E segundo estudos mais avançados dentro da antropologia, nós somos seres pensantes e seres que têm uma comunicação sofisticada. Vamos colocar assim, através de da língua, de dialetos, né? De uma capacidade extraordinária de nos comunicarmos usando os signos, as palavras, os símbolos, né? Quando a gente fala signo, engloba tudo, né? A língua também é um signo linguístico, querendo ou não, porque ela traz o processo de representatividade em si mesma. Toda palavra tem uma representação no mundo, porque senão ela não faz sentido. Então o que acontece? Quando entra nesse mandamento, nós estamos falando de uma coisa dificílima. Eu já vou entrar de cara lendo para vocês provérbio. A gente lê provérbio e rapidamente, quando a gente lê provérbio, a gente já vai fazer uma correlação com o imprescindível e indispensável livro de Tiago, né? Que em hebraico é Yaakov. Então o que diz no capítulo de Provérbios 18? Pessoal, eu estou fazendo uso, vou fazer uso apenas de uma única Bíblia. Eu escolhi aqui a Thompson e a gente vai usar ela até o final. Única tradução para trabalhar esse estudo sobre a má língua e o falso testemunho, ok? Então, já em Provérbios, no capítulo 18 e verso 21, a gente vai ler aqui com vocês. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. O que está dizendo o provérbio? O provérbio está dizendo que a morte e a vida estão no poder da boca, da língua. Ok? Queres ter vida? Efetz Haim. Queres buscar a vida? Então tem que ter cuidado com o que sai e com o que entra também, tá? Não é entra pela boca apenas, tá, gente? Entra pelos sentidos. Porque muitas vezes você não está falando mal de alguém, não está caluniando alguém, mas você é cúmplice ou indiretamente está participando de um lashon hará, de uma má língua, de uma língua perversa, de uma informação que vai deturpar, que vai prejudicar a imagem do seu próximo. Talmud diz que aquele que envergonha o seu próximo, principalmente em público, é como se derramasse o sangue dele. Daí a gente já começa a entrar inclusive em algumas questões que o próprio Yeshua ele vai debater nos evangelhos sinópticos, sobre a questão de que matar não é só matar,
mas você também mata o seu próximo quando você usa a sua boca para amaldiçoá-lo e para difamá-lo, ou quando você expressa e expurga qualquer tipo de sentimento de raiva e de inveja contra o seu próximo. Mas vamos lá. Aí o mandamento está dizendo o seguinte: o que diz a Aser Devarim, nas 10 palavras? O que diz na 9ª palavra? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vocês lembram naquela leizinha, leizinha não, maneira de falar, né? Na lei da condenação da pessoa na época da lei mosaica? O que era necessário na época da Torá para que um caso fosse levado ao júri e fosse considerado um caso que merecia atenção? Tinha que ter 2 pessoas que viram, que presenciaram o crime ou o delito. Então era necessário no mínimo 2 testemunhas, e essas testemunhas tinham que ser pessoas perante a comunidade de boa índole, pessoas que eram respeitadas na comunidade para servirem como testemunhas contra alguém. Então, aí já tem um princípio de que muitas vezes você está sentenciando alguém, está decretando a falência da vida de alguém com lashon hará, levantando uma falsa acusação, e você não tem nenhuma testemunha para provar o que você está dizendo. Então já começa a errar por aí. Lembra o caso da mulher adúltera em João 8? Aonde estão os teus acusadores? E Yeshua está perguntando para toda a multidão: onde estão os acusadores da mulher? Não, ele está perguntando só para a mulher. A multidão já tinha saído. Por quê? Porque para a multidão ele disse: aquele que não tem pecado, que não tem delito, pode atirar a primeira pedra. Mas para ela, ele pergunta uma coisa dentro da legislação mosaica: aonde estão as 2 testemunhas? Aonde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quer dizer, você não estava no ato de adultério, mas por ser uma mulher que comete esse tipo de pecado, foi pega como uma isca que eles usaram para me testar. Eles, na verdade, queriam pegar Yeshua numa armadilha e não conseguiram. Ela não foi pega em adultério no momento em que ela foi levada ao mestre dos mestres. Ela não foi pega em adultério, mas ela era uma adúltera. Então ele diz justamente isso. Aonde estão? Quer dizer, eles não conseguiram te pegar no ato do pecado? Então eu não posso te condenar, eles não te condenam porque eles não têm provas, ninguém te pegou no ato, e eu também não te condeno porque o meu papel é salvar e não condenar o pecador. Então, fantástica a abordagem dele, dentro da graça e dentro da lei. Perfeito. Yeshua não violou um só preceito da lei. Pelo contrário, era um mestre, interpretava corretamente toda a Torá. Mas vamos lá. A língua mentirosa durará só um momento. Onde é que está escrito isso? A língua mentirosa durará só um momento. Está escrito em Provérbios, no capítulo 12, verso 19. Olha que coisa linda, tá vendo? A língua mentirosa cai por terra. Por quê? Porque no mesmo capítulo 12, verso 18, um versículo anterior a esse, diz o quê? A língua dos sábios é saúde. Eu vou até pegar o versículo, que eu fiz só uma breve. Aqui, ó, 12, 18. A língua dos sábios é saúde. A parte B do versículo, a parte A diz: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Que é a palavra que vem a sair da boca daqueles que servem a Deus e daqueles que propagam o seu evangelho e a sua palavra seja saúde para a alma da pessoa que está doente. Amém? Baruch Hashem por isso. Pessoal, esse assunto de lashon hará é um assunto muito debatido e um assunto muito conhecido. Eu já fiz alguns áudios, inclusive eu fiz um específico sobre o lashon hará, porque a palavra lashon é língua e hará é mal ou malvada, né? Então língua perversa, língua malvada. E aí, quando você fala de lashon hará, não tem como você deixar de fora, né? E não lembrar do livro de Tiago. Eu quero ler alguns versículos para vocês e a gente já vai prosseguir, assemelhando também, colocando também a característica de falsidade dentro da questão do mandamento de não levantar falso contra o próximo. Então, o livro de Yaakov, que era Jacó, antes da reforma do cânon do Novo Testamento, né, antes da reorganização dos livros, o livro de Tiago era chamado de Yaakov. Então vamos ler aqui Tiago, no capítulo 3, eu anotei aqui para a gente poder debater um pouquinho sobre Tiago 3, 1 em diante, ok? Se você estiver ouvindo o áudio e quiser ir acompanhando o estudo, pode pegar sua Bíblia e deixa o Espírito da Santidade e da Inspiração Divina conduzir o seu coração nesse estudo. Tiago 3, 1 diz: meus irmãos,
Não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Gente, os conselhos que Tiago vai dar aqui, eu queria que a gente refletisse piamente em cada versículo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Olha, o verso 3, o que ele vai dizer? Perfeito, essa abordagem de Tiago sobre Lashon Hará. Ora, quando pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situado entre os membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e, por sua vez, é inflamada pelo inferno. Isso aqui é terrível. A gente poderia até fazer uma reflexão aqui, né? Imagine que a língua é fogo, né? Porque ela pode incendiar, pode criar, a partir de um simples comentário, toda uma problemática, confusão, divórcio, intriga entre pai e filho, entre irmãos, intriga no trabalho, intriga na comunidade, intriga com o vizinho. Um falso testemunho pode acabar com a cidade inteira, não tenho dúvida, como um pequeno foco de fogo acaba com um bosque inteiro. Porque, olha o que diz na parte B do verso 6, ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e, por sua vez, é inflamada pelo inferno. O inferno aqui poderia traduzir como sepultura ou como a própria condenação para quem traz intriga. Tem um dito judaico que diz, maldito aquele que coloca intriga entre um casal. Então, tá aí essa reflexão aí do verso 6. Verso 7. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nem o homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha isso. Com ela bendizemos, e com ela nós denegrimos e amaldiçoamos o nosso próximo. Verso 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Ele faz até uma interrogação, acredito aqui, né? Da mesma boca procede bênção e maldição? Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Tá aqui, Tiago deu show nessa abordagem e acredito que ele, com essa preocupação, como um bom judeu que era, e como um assunto tão latente nos tratados talmúdicos e nas prédicas rabínicas até hoje, o Lashon Hará é um pecado terrível. E segundo os nossos sábios de Israel, foi inclusive motivo que não permitiu que o povo entrasse. Veja que Deus poderia e perdoou, de certa forma, o pecado do bezerro de ouro. Mas quando o povo começou com muita murmuração, quando chegou no limite da murmuração, Deus virou para Moisés e disse, Moisés, esse povo não vai entrar. Eu não quero esse povo dentro da cidade da Nova Canaã. Eu não quero eles dentro da terra prometida, porque eles são um povo queixoso, de murmurações. Observe, leia isso que está aí registrado, principalmente no livro de Êxodo, e tem uma reapresentação desses capítulos, desse episódio, lá em Deuteronômio. Observe que quando os espias chegam, e aí 2 falam bem, que é Josué e Caleb, e os 10 espias passam a falar mal. Opa, aqui tem um gancho legal pra gente. Moré, Lashon Hará, má língua, é só falar mentira? Levantar falso é só levantar mentira? Não. Muitas vezes você até levanta uma questão e você até fala algo do seu próximo que é verdadeiro, mas você fala distorcendo. E quando você não fala distorcendo essa verdade, você às vezes fala num ar de arrogância e prepotência, mesmo sendo verdade, expondo a vida da pessoa, ou denegrindo, ou diminuindo a pessoa, ou de certa forma transformando aquela boa imagem, mesmo com informações verdadeiras, numa má imagem. Observe se não foi isso que os espias fizeram. Eles falaram que na terra prometida tinha gigantes, não mentiram.
Mas quando falaram que eles eram como gafanhotos perto desses gigantes. Eles falaram da terra prometida, falaram que era tudo que Deus falou, porém, eles começaram a denegrir a terra prometida, mesmo falando a verdade. Colocar desânimo no povo. E esses espias fizeram todo o povo chorar. Daí o motivo do 9 de Av, que nós sabemos muito bem que é um feriado em que os hebreus eles comemoram o luto da queda dos 2 templos. Os 2 templos dos judeus, dos hebreus, foram destruídos justamente em 9 de Av, que foi no dia do choro sem causa. É conhecido isso nas nossas literaturas, o choro sem causa. Choraram sem motivo. E aí Deus se irritou. Então, pessoal, se Deus se irrita com murmuração, imagine com uma língua. Se Deus se entristece e se irrita com murmurações, queixas sem causa, né? E do que se deve queixar o homem? De nada, só de seus pecados. Imagine uma falsa imagem de um assunto verdadeiro. Deus também leva em consideração como Lashon Hara. Olha, tem tanto texto, mas tanto texto, que se eu fosse citar para vocês, por exemplo, levantar falso ou falsidade, nós temos Provérbios 6:19, Provérbios 12:17, 14:5, 19:5, 21:28 e Jeremias 7:4. Esse texto de Jeremias é magnífico, leiam. Mas aí eu quero citar para vocês um que eu fiz questão de grafar para vocês. Zacarias 8:17. Nenhum de vós ame o juramento falso. Zacarias 8:17 está dizendo: nenhum de vós deve amar o juramento falso, deve concordar com isso, deve gostar de participar das rodinhas de conversas onde alguma pessoa está sendo denegrida, onde alguém está sendo mal falado. Então, olha o que o profeta Zacarias está dizendo. Olha Provérbios 21:9, já que a gente falou de queixa e de murmuração, porque má língua também, a murmuração pode se transformar numa má língua e a má língua pode virar uma murmuração. Observe, Provérbios 21:9, os vossos maridos que estão me ouvindo e as vossas esposas, observe, melhor é morar num canto com eirado, melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Olha aí, Provérbios 21:9. Vocês já viram aquelas irmãs? Eu estou falando das irmãs, mas eu vou pular para os irmãos já já. Você já viu aquelas irmãs, aquelas senhoras, aquelas mulheres, aquelas jovens que não oram para dormir, não oram para acordar, né? Não acorda e não ora, tá certo? Corrigindo, porque ninguém ora para acordar, né? Porque está dormindo. Já viram aquelas pessoas que passam o tempo inteiro reclamando, só vê o lado negativo das coisas, é pessimista com tudo, reclama de tudo, reclama se a mosca voa, se o grilo canta, se o sapo pula, se o sapo passou na porta dela, se está quente demais, se tá... Já viram? Já viram aquela mulher que ela só tem prazer quando ela agonia a cabeça do marido, e o marido, coitado, quando ele não aguenta mais, ele tem que sair, ou às vezes explodir com ela, e tem que dar uns gritos para ela entender que ele não está aguentando mais. Já viram aquela pessoa que fica ali como uma goteira na cabeça da outra? Cuidado, mulheres. Aí, ó, mulher rixosa. Já viram também aqueles camaradas chatos que ficam batendo na mesma tecla ou insistindo muitas vezes uma coisa, né, que muitas vezes a esposa viu, que a mulher vê, ela tem uma percepção para isso, que aquilo não vai levar em nada e o cara está teimando, e a mulher vai falar e o cara acha ruim e ele fica teimando. Gente teimoso, você já viu gente teimoso? Então é isso. Porque a teima, a insistência muitas vezes com uma coisa que você sabe que é contra a vontade de Deus e que não vai dar em nada, também acaba se tornando uma oportunidade para você murmurar e cometer Lashon Hara contra alguém. E às vezes a gente vê as pessoas cometendo Lashon Hara até contra os céus. Fazer o quê, né? Se as pessoas não têm temor a Deus. Olha o que diz aqui, ó, Êxodo 23:7. Fala o que é em Êxodo 23:7. Esse aqui eu faço questão de ler. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui eu estava estudando e achei. Êxodo 23:7, falando sobre a questão de não levantar falso contra o próximo, né? Olha o que diz aqui em Êxodo 23:7. Vamos ler. Esse estudo aqui tem muita coisa que dava para render, viu? Mas eu já estou na parte final. Êxodo 23:7 diz o quê? Da falsa acusação te guardarás, e não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Deus não justifica o ímpio, gente. Deus não é a favor de falsidade, de mentira, tá? Então, você levantar uma mentira, uma falsidade para prejudicar o seu próximo, Deus abomina isso.
Ele não permite isso. Levítico 19:11 diz, não furtar, e Levítico 19:13 diz, não oprimir. Mas o que é que diz em Levítico 19:12? Olha que coisa, assuntos próximos um do outro. Não furtar, Levítico 19:11. Não oprimir o teu próximo, Levítico 19:13. E no meio dos dois versículos, em Levítico 19:12, não jureis falsamente pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. O próprio Deus dizendo, e quando vocês quiserem criar uma mentira, ou querer condenar ou fazer o mal para alguém, façam o favor, não usem o meu nome. Aqui está sendo uma orientação precisa para Moisés e toda a comunidade israelita. Vocês querem mentir? Querem praticar o mal para a língua de vocês? Deixe o meu nome que é sagrado de fora, porque aí vocês vão ter problema. Então, gente, foi um resumo rápido sobre o 9º mandamento. Não levante falso contra o teu próximo. Não seja mexeriqueiro e fofoqueiro. Amém? Ótimo estudo e Deus abençoe.